Fernando Hamed é doutor em História pela USP e vai nos falar um pouco sobre o processo de modernização da sociedade. Vamos ouvir. Perceber o conflito em relação ao surgimento da modernidade. Então, veja bem, costumava-se saudar o início de uma dinastia, a vitória de uma grande batalha, por exemplo, ou uma revolução. E essas datas, elas eram bastante concretas, né? Só que o que se convencionou chamar de modernidade é um pseudo-evento. Ele se vale somente da efeméride do rompimento, somente uma promessa. A modernidade é uma contínua expectativa em relação à libertação, à liberdade ou à democracia. A historiografia, que já se deteve sobre esse tema, costuma datar a modernidade como um conceito que se forjou a partir da segunda metade do século XIX. O poeta francês Charles Baudelaire é um nome nessa direção, né? Só que o que a gente tem aí? A consciência de uma época, né? De um período que está se vivendo. Como já falamos, a gente nunca teve isso no passado, nunca teve uma consciência, seria impossível pensar uma consciência da Idade Antiga ou da Idade Média, né? Outra dificuldade de precisão é que quando a gente busca definir o que é a modernidade, a gente entra na área da política. Isso porque falar do moderno já é tomar um partido, quase que compulsório, em sua defesa. A definição de modernidade fez bem ao ego do Ocidente, mesmo porque instaurou a crença de que poderíamos superar os nossos piores pesadelos. Então, o Hamed, ele está, como historiador, ele está pondo, de certa forma, em dúvida a ideia de que a gente possa, com certeza, dizer que a modernidade é um período histórico separado do resto. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que a segunda metade do século XIX começa a circular a expressão moderno e modernidade e vai se constituindo a ideia de que a Europa vivia num período diferente, né? E esse período diferente era um período que era resultado justamente dos tais avanços técnicos, das mudanças de hábitos, da urbanização industrial. Isso vai se tomando consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, ele está chamando a atenção, que está ligado àquilo que a gente falava da utopia do progresso do otimismo, é que a expressão modernidade moderno, ela passa a carregar um tom político positivo. Dizer que é moderno significa dizer que é bom, que é novo, que é científico, que é técnico, que não é ignorante. Por isso que ele fala que falar em modernidade tem um componente político, como dizendo, não, o mundo melhorou mesmo, o mundo avançou mesmo, que é a característica da segunda metade do século XIX, né? Essa crença de que o mundo estava avançando, a Europa estava avançando, a vida estava avançando, a riqueza estava avançando, o conhecimento estava avançando e, portanto, o que ele quer dizer é que não é só um período histórico, é um olhar político sobre a história do século XIX e XX. Mas quando você fala está presente até hoje, você está se referindo à discordância que existe do ponto de vista histórico sobre se a modernidade como período histórico acabou mesmo ou não? É disso que você está falando? Não, se isso é uma discussão, se a modernidade acabou ou não. Alguns que falam de pós-modernidade acham que existem rupturas por conta da Segunda Guerra, da bomba atômica, não sei o quê, das redes sociais. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é que essa concepção otimista está presente até hoje, né? Quando você usa a palavra fulana é moderna, minha mãe é super moderna, é um elogio.